Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje é 1º de janeiro de 2024 e essa é a minha primeira live do ano, no primeiro dia do ano. Nesse ano que passou eu tive tristezas, passei por momentos difíceis, fraquejei muitas vezes, fiquei doente, sarei, fiquei de coração quebrado, mas segui em frente. Me senti muito sozinho algumas vezes, mas Deus me confortou. Outras vezes eu me senti totalmente incapaz, mas Ele fez por mim o que eu não dava conta. Em alguns momentos eu até duvidei do que Deus tinha prometido para a minha vida. Eu sei que para alguns de vocês essa afirmação pode parecer estranha, o que Deus tinha prometido para a minha vida. Tem gente que acha até heresia afirmar que Deus prometeu alguma coisa a alguém. Mas essas são pessoas que andam distantes demais dele e mantêm o seu relacionamento com Deus fechado numa caixa de segurança. Tentam conter Deus para que o seu poder não as incomode. Mas para aqueles que decidem caminhar mais perto, ele muitas vezes sussurra no coração palavras de encorajamento, conforta nos momentos difíceis, ajuda cada um a se levantar quando cai, desanimado e sem forças. E ele guia, mostrando passo a passo o caminho que você deve seguir. Como diz aquele famoso versículo de Isaías 30, 21, ainda que você se desvie para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Então eu sempre procuro ouvir essa voz e seguir pelo caminho que ela me mostra. E muitas vezes também procuro escutar um pouco mais que Deus possa querer me falar, porque afinal de contas Ele prometeu derramar o seu Espírito Santo sobre todos nós, como está escrito em Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os seus filhos e suas filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão sonhos. Também derramarei o meu Espírito sobre meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. Eu me lembro que aprendi sobre isso lá nos anos 80 e naquela época era uma enorme heresia. Falar que você tinha escutado Deus era coisa de gente louca. Tanto a igreja católica quanto a evangélica condenavam essa prática. Mas hoje nós vemos que as profecias são mais aceitas nas igrejas, inclusive nas evangélicas tem profeta para todo lado. É claro que nem todos têm o Espírito de Deus, mas isso é outro assunto. Mas voltando à história do meu ano, passei por momentos pesados, fraquejei, mas Deus sempre foi muito fiel e muito amoroso comigo. Não que eu merecesse, muito pelo contrário, mas porque o amor dele é eterno, infinito, e não pode ser explicado por palavras. Inclusive, quando eu estava preparando esse texto, fiquei lá pensando numa definição para o amor de Deus e não encontrei, porque não tem. Deus é amor. Essa é a essência dele. Ele ama incondicionalmente e perdoa muito mais do que nós achamos justo. Por causa desse amor, e é isso que Deus faz, ele é o amor supremo. Nós, seres humanos, não somos assim tão amorosos e pacientes, muito pelo contrário, estamos ficando cada dia com menos amor e menos paciência. E não só isso, mas nós também não queremos ver as coisas acontecendo contrário à nossa vontade. Se achamos que algo é injusto, queremos que a justiça seja feita rápida. Se encontramos um erro, queremos achar o culpado. Mas Deus não é assim. Muitas vezes ele prefere esquecer e perdoar. Inclusive tem um provérbio de Salomão que fala isso de uma forma interessante. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é investigar tudo. O homem quer saber de tudo, descobrir tudo, mas Deus prefere ir revelando aos pouquinhos e algumas vezes ele até prefere nem contar. Antes eu achava isso injusto. Ele não me contar toda a história. Deus me dava uma visão geral de algo que Ele ia fazer para mim lá na frente, mas não contava todos os detalhes, tudo que eu ia ter que passar até chegar lá. E nesse ano foi assim também. Ele me falou que isso e aquilo ia acontecer e que eu ia ficar muito feliz, só que não contou pelo que eu tinha que passar até chegar
onde ele tinha prometido. Por isso, muitas vezes eu duvidei, cheguei a desistir várias vezes. Ele insistiu comigo para eu continuar, me encorajou, me fortaleceu. Algumas vezes até me enganou falando que eu já tinha chegado lá. Mas aí quando demorava mais, eu ficava desencorajado outra vez, duvidava. Aí ele me dava força de novo e eu continuava seguindo em frente. E hoje eu vejo que se ele tivesse me mostrado tudo que eu ia ter que passar para alcançar as promessas que ele tinha feito, muito provavelmente eu ia tentar negociar de alguma maneira mais fácil ou com uma recompensa menor. Mas Deus não está no negócio de barganha. Ele não está na pechincha, ele não quer barganhar a sua dificuldade por prêmios menores. Pô, Senhor, será que não dá para trocar essa corrida de 10 quilômetros cheia de obstáculos por 3 voltas na pracinha? Eu aceito uma recompensa mais simples, não tem problema. Mas o que Deus tem para você não é um plano pobre de vida, com uma recompensa mais pobre ainda no céu. Se Ele te der uma vida muito fácil, sua recompensa vai ser muito pequena. Nas Olimpíadas, ninguém ganha medalha por desempenho medíocre. Ou você se esforça para vencer, ou não ganha nada. Como Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, 1 de Coríntios 9, 24 a 26, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de maneira a ganhar o prêmio. Todo atleta que está treinado aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa como recompensa. Coroa essa que não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa eterna. Por isso eu corro com vontade para a linha de chegada. Então as dificuldades desse ano que passou, as decepções, as tristezas, as perdas e os momentos de dor, tudo isso fez parte da nossa corrida do ano. E hoje começa mais uma corrida, a do ano novo. Uma vez eu cheguei em casa muito desanimado, desencorajado, pensando que apesar de lutar, batalhar a cada dia com vontade, na verdade eu não estava chegando em lugar nenhum, não senti que estava realizando nada, ganhando nenhuma vitória na minha vida, conquistando nada. E quando abri o meu coração para Deus, Ele me disse, quando você chega em casa bem e vai se deitar para descansar, você conseguiu uma grande vitória nesse dia. Você venceu mais um dia da sua vida. Você viveu mais um dia, aprendeu mais um dia e cresceu mais um dia. Então não importam as nossas metas e o que queremos ou achamos importante realizar, Deus tem o plano dele e ninguém impede a vontade dele de acontecer. Como diz Isaías 43, 13, eu existo desde antes que o dia existisse. Ninguém pode fazer nada para escapar das minhas mãos. E quando eu decido fazer, quem pode me impedir? Quando Deus prepara o seu caminho, ninguém consegue despreparar. O que Ele definiu para a sua vida é o que vai ser. O máximo que pode acontecer é você atrapalhar Ele um pouco. Aí você vai quebrar a cara até descobrir que está fazendo errado. Mas mesmo assim, quando você volta a buscar a ajuda de Deus e reconhece que fez errado, Ele te socorre, te coloca de volta no caminho e ainda usa todos os seus erros para o seu benefício. Como diz o famoso Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem os seus erros, suas pisadas na bola, seus fracassos. Deus usa tudo isso para te ensinar a ser um filho melhor. Porque Ele não está te preparando para ser um sucesso aqui nesse mundo. Ele está te moldando para você se tornar um filho agradecido, realizado e feliz para toda a eternidade ao lado dele. Ele está te preparando para você se tornar a semelhança do seu irmão mais velho, Jesus. Como diz o versículo depois desse Romanos 8, 28, o 29 fala assim, Romanos 8, 29, aqueles que Deus conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus seja o mais velho entre muitos irmãos. Então, quando terminamos um ano, seja ele difícil, muito difícil ou terrivelmente medonho, nós conquistamos mais um ano de vida. Se hoje, dia 1º de janeiro, você está aqui assistindo essa live, você venceu o ano que passou.
Um dia de cada vez você foi vencendo e conquistando mais um ano da sua vida. E eu ainda digo mais, se Deus não te levou para casa, se você ainda está vivo, então é porque Ele tem mais ainda para você. Ah, mas eu não quero uma medalha no céu, eu quero sossego aqui na terra. Bom, nesse caso eu recomendo que você assista a minha live lá do dia 4 de dezembro de 2023, que está aqui no canal, chama Os Dias da Sua Vida. Nela eu explico muito bem esse conceito entre a vida aqui na terra e a sua vida eterna no céu. Se assistir, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Não que eu discorde de você, tá? Eu também quero sossego, tranquilidade, sombra e água fresca. Mas quando você sabe que vai ter tudo de bom e do melhor no final da corrida, você fica mais animado para correr atrás do prêmio. E graças a Deus, a nossa corrida não tem um só vencedor. Cada um que corre, corre atrás da sua própria vitória. Como diz Romanos 2,6, Deus recompensará cada um segundo suas obras. E para não ter nenhuma dúvida, eu já expliquei esse conceito aqui várias vezes, esse versículo não está falando da sua salvação. A salvação nós recebemos de graça, através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas a nossa recompensa no céu depende do que nós fazemos aqui, dos nossos esforços em fazer o que Ele quer para nós. Não importa se você consegue ou não, o que importa é se você tenta, se esforça para fazer o que é certo, o que Deus espera de você. Deus deu a cada um de nós as ferramentas e os dons do seu Espírito para cada ano das nossas vidas. Se você passou vivo do ano passado para esse, agradeça a Deus e faça o seu melhor. Eu tenho certeza que Ele te treinou no ano passado e te preparou e te equipou já para você enfrentar esse novo ano. 1 Coríntios 19:13. Não veio sobre vocês nenhuma prova sobre-humana. Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados além do que podem aguentar. Mas com a provação, Ele dará também a força para que vocês possam suportar. Então entre com coragem e com determinação desse ano novo. Larga para trás o peso das dúvidas, do desânimo, das coisas que deram errado, tudo que não saiu como você queria, e deixe Deus usar tudo isso que você passou para te ensinar preciosas lições para o novo ano. Hoje começa um novo ano que Deus te deu para viver. Mais um ano para aprender, mais uma chance de mudar tudo que você não conseguiu mudar, alcançar o que você ainda não alcançou e principalmente fazer a diferença para o reino de Deus. Porque Ele não espera que você viva a vida só para si mesmo. E hoje começa mais uma nova chance na sua vida. Não importa se você tem 15 anos, 30, 50, 90, se você está vivo é porque Deus ainda quer você aqui. Seja para aprender mais lições, seja para ensinar, ou mesmo seja só para ser um exemplo de fé, de perseverança, confiança. Porque se você não desistiu da vida e continua lutando e confiando em Deus, o seu exemplo vai falar mais alto no coração de outras pessoas do que qualquer sermão. Muitas vezes nós conseguimos transmitir mais fé, perseverança e confiança em Deus apenas aguentando firme, resistindo cada dia, cada dificuldade. As pessoas veem você confiando em Deus e se perguntam, nossa, como ele consegue? E aí quando você fala do seu Deus e explica a sua fé, elas começam a considerar com mais seriedade. Porque não tem como duvidar do que você está passando. Eu pessoalmente aprendi muito mais lições preciosas com as histórias de luta na Bíblia do que com as histórias de prosperidade. Ficar lendo sobre a riqueza de Salomão, os seus palácios, suas mulheres, seus copos e talheres de ouro e todos os seus tesouros, isso não me ensinou nada. Mas quando eu leio sobre como o rei Davi confiou em Deus, quando fugia do Saul, quando teve que fugir do seu próprio filho, e como ele continuou seguindo firme, confiando e acreditando que Deus ia cumprir tudo o que tinha prometido, e isso daí fortalece minha fé. Porque o cara passou muitos maus momentos na vida. Teve uma vez que até os seus próprios soldados se voltaram contra ele, queriam apedrejá-lo.
E ele teve muitas oportunidades de fazer as coisas do jeito dele, mas não fez. Podia ter atropelado o tempo de Deus, mas preferiu confiar, preferiu esperar e continuar acreditando que Deus ia fazer na hora certa. E essa hora demorou, mas chegou, e Deus fez. E Davi não comemorava o Réveillon, não vestia de branco, estourava champanhe, pulava ondas na praia. O negócio dele era caminhar na direção das promessas de Deus, lutar as batalhas que iam aparecendo na frente dele cada dia. Como jovem começou lá com as ovelhas, protegendo elas dos leões. E aí depois lutou contra um gigante, alcançou o favor do rei Saul, se tornou chefe do exército, até casou com a filha do rei. Mas aí Deus resolveu prometer mais para ele. Diz que ele ia ser rei sobre todo Israel. Mandou o profeta Samuel ir lá, ungiu Davi como rei e sair correndo, porque a bomba ia estourar na mão do Davi. O Saul, que ainda era rei, não ia abrir mão do seu trono. E aí começou a luta pesada da vida do Davi. Saul tentando matar, ele fugindo, tentando proteger a sua família, se escondendo, esperando a promessa de Deus se cumprir. Mas como todo ser humano, ele também fraquejou, duvidou. Lá em 1 Samuel 27:1, Davi disse: um dia ainda vou morrer pela mão de Saul. Essa tinha sido a promessa de Deus para ele, que ele ia morrer na mão do Saul? Não. Aliás, lá em 2 Samuel 7, o profeta Natã foi até o Davi e deu um recado de Deus para ele, que foi a promessa mais maravilhosa. Ele disse assim, 2 Samuel 7, de 8 a 10. Assim diz o Senhor, eu te tirei do meio das ovelhas, para que você fosse rei sobre o meu povo Israel. Fui com você por todo o caminho que você andou, destruí os seus inimigos e fiz para você um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Eu darei a você descanso de todos os seus inimigos. O Senhor declara que vai fazer uma casa para você. Quando os seus dias terminarem e você dormir com os seus pais, eu vou levantar seu descendente, que vai estabelecer o seu reino. Ele vai construir uma casa ao meu nome e vou estabelecer o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E essa promessa não era só para o filho de Davi, o rei Salomão. Foi ele realmente que construiu o templo de Deus, mas a promessa de estabelecer o trono do seu reino para sempre foi feita para Jesus, que é descendente direto de Davi. Por isso Deus disse, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Davi alcançou a promessa, mas alcançou porque confiou e seguiu lutando. Ele duvidou? Sim. Pisou na bola? Sim. Mas não desistiu, continuou confiando. E mesmo depois de se assentar no trono, ser declarado rei sobre todo Israel, ainda teve que passar mais maus momentos. Teve aquele episódio lá do filho dele, Absalão, que tentou tomar o trono e Davi teve que fugir outra vez. Mas depois voltou, e voltou mais forte do que antes. E aí ninguém mais tirou o trono das mãos dele. E a nossa história é assim também. Uma luta, outra luta, pequenas vitórias, mais luta, mais vitória. Ah, mas na minha vida só tem luta, nada de vitória. Davi se sentiu assim também. Por isso ele falou, um dia eu vou morrer pela mão do Saul. Mas não morreu. Sabe por quê? Porque ele não parou de lutar. Não parou de acreditar, não parou de confiar, não parou de esperar Deus cumprir o que tinha prometido. No tempo de Deus, demorasse o tanto que fosse. Lá na carta para a igreja de Éfeso, no Apocalipse, Jesus disse o seguinte, Apocalipse 2:10, não tenham medo das coisas que vão acontecer com vocês. Vocês vão ser provados, mas fiquem fiéis até a morte, e eu vou lhes dar uma coroa de vida. Eu vou falar para vocês, muitos de nós não vamos ter que sofrer nenhum pingo do que os mártires sofreram. Hoje nós só encontramos oposição aos nossos planos aqui nesse mundo. Então é pouca coisa que Deus está te pedindo. E hoje, dia 1º de janeiro, Ele está te oferecendo um novo ano de vida. Porque você está aqui, começando esse ano, e pode fazer dele o melhor ano da sua vida. Não porque vão acontecer coisas maravilhosas,
mas porque você tem vida para viver esse ano. Qualquer que seja a vida que Deus te deu, viva ela. Agradeça a Deus por cada dia. Viva cada dia como sendo o melhor dia da sua vida. Porque assim, no final do ano, ele vai ser o melhor ano da sua vida. Porque foi mais um ano de presente que Deus te deu. Se você olhar para esse ano como um presente de Deus, vai encontrar todas as surpresas que Ele vai colocar no seu caminho e vai aprender preciosas lições que vão te preparar para o próximo ano. E é assim que Deus faz, vai te guiando, vai te ajudando a superar os obstáculos, te segurando, te fortalecendo e te ensinando cada dia da sua vida. Eu peço a Deus que você tenha um feliz 2024, que Ele abençoe cada dia da sua vida nesse ano, que as suas esperanças sejam renovadas, sua fé fortalecida, que o seu relacionamento com Deus se torne cada dia mais íntimo, que você sinta a presença dEle mais na sua vida e que o Espírito Santo renove no seu coração a paz, o amor e a confiança em Deus. Deus abençoe vocês. Feliz Ano Novo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.